Muito boa noite a você que está ao vivo, a você que vai assistir então esse mini curso gravado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse mini curso vai falar sobre como os papais, as mamães, enfim, os cuidadores podem aprender uma nova forma de educar emocionalmente seus filhos com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Bom, enquanto as pessoas vão se organizando, vão entrando na chamada, a gente já vai iniciar aqui, então, já vou iniciar para a gente falar desse tema tão rico, tão importante, que é realmente a educação emocional dos filhos. Para você que é mãe, para você que é pai, você sabe realmente como hoje tem sido desafiador educar os filhos nessa era, né, na era tecnológica, né? E é por isso, né, que nós aqui da Cognos temos esse compromisso de sempre estar atualizando os pais, as famílias, enfim, quem nos procura para atendimento, trazendo mini cursos, trazendo temas importantes para que vocês possam, né, no tempo de vocês acessarem, e que principalmente que a gente possa juntos aqui, né, ter bons insights e que vocês, pais, possam ter, né, uma reflexão importante, ter estratégias, ferramentas de como lidar no dia a dia, do cotidiano e com os filhos, sobre como usar essas ferramentas para desenvolver inteligência emocional. Bom, deixa eu ver quem está conosco aqui ao vivo, então. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguém. O pessoal vai entrando aos pouquinhos. Vamos lá. Elaine, seja muito bem-vinda, tá bom? Bom. Quero saber se você está enxergando a nossa tela. Vamos lá. Vamos ver se aparece. Vou compartilhar aqui. Deixa eu minimizar. Não está aparecendo aqui para mim, mas eu já vou aqui. Pronto. Vamos ver se vocês estão visualizando bem aqui. Bom, esse tema de educação socioemocional, de educar com gentileza e firmeza ao mesmo tempo, envolve, deixa eu deixar maior aqui, alguns entendimentos, né? Acho que a gente vai pensar juntas aqui, por exemplo, sobre. Queria que vocês refletissem aqui comigo sobre essa questão. Muitos pais, hoje em dia, se sentem frustrados, porque as crianças parece que não se comportam, não obedecem como antigamente obedeciam. Faz sentido para vocês isso? Né? Parece que antigamente, né, a geração passada era uma geração mais passiva, era uma geração que obedecia, que não reclamava tanto, que não questionava tanto, que não tinha tantos comportamentos opositores, né? Passava essa impressão, né? E talvez assim, de fato era, né? Esse movimento, né? O que que faz, será, o que nos faz pensar que antigamente era assim e hoje não é mais? Essa é a pergunta que eu faço para você. O que que você acha que fez com que esse movimento tivesse acontecendo, né? De não ser mais assim como era antes. Bom, e para esse entendimento, a gente vai pensar aqui o seguinte. Eu até queria fazer um suspense para vocês aqui, um por um. Deixa eu ver aqui o chat, gente, só antes de continuar aqui para ver o que que o pessoal está falando. Deixa eu ver aqui. Ó, parece que não querem disciplinar. Ó, parece que não querem disciplinar também como foram disciplinados, mas não sabem hoje como manejar. Eu tenho a impressão. Perfeito, Elaine, eu concordo com você. Esse pode ser um motivo, sim. Porque talvez muitos pais sentiram de fato um autoritarismo, um não ser ouvido, não serem compreendidos, tinha que baixar a cabeça e fazer, né, aquilo que os pais pediam, que os avós pediam, que o professor pedia, né? Então era uma disciplina, né, bastante rigorosa. Você tem toda a razão. Inclusive, uma das questões que fundamenta esse jeito antigo de ser tem a ver com até a própria maneira como nós aqui no Brasil fomos colonizados, né? Então, foi um povo explorado, um povo escravizado, e a gente entende que essa forma de conseguir as coisas, principalmente pensando nessa colonização, era o quê? Era
quem detinha o poder eram os donos dos feudos, né, donos de fazenda, pessoas de pele branca, pessoas ricas, pessoas que detinham o poder antigamente, não era? E como que vocês pensam que essas pessoas conseguiam fazer com que as pessoas, né, de menor poder aquisitivo, pessoas humildes, fizessem o que eles pediam? Trabalhassem a carga exaustiva de trabalho que eles trabalhavam. Como? Como que vocês acham que essas pessoas conseguiam? Uma primeira opção, punindo, né? Uma segunda opção, recompensando. Então, se você trabalhar 16 horas por dia, eu te dou tanto, né? Então, nós já crescemos, gente. Se a gente for fazer essa linha de tempo, nós já crescemos com essa cultura da recompensa, da punição, não é verdade? Mas fiquem com esse entendimento que ao longo aqui da aula a gente vai fazer esse link com esse insight. Bom, e considerando esse movimento, nós sabemos também, como a colega coloca aqui, que não é só uma questão, é também uma questão de que não querem repetir os padrões. Mas a gente também vai perceber que nós, seres humanos, e as crianças também, elas querem o tempo todo se sentir respeitadas e dignas disso. Então, a mulher, por exemplo, ainda fazendo essa contextualização, a mulher também, antigamente, era que cuidava da casa e o marido que trabalhava anos, inclusive, na mesma empresa e era o provedor da casa. A mulher já ocupa um lugar de liderança, muitas vezes, na família, trabalha, tem a sua independência financeira. Então, gente, além disso que a gente está conversando aqui, a gente sabe que nós adultos, nós também não somos mais exemplos de submissão e obediência. Faz sentido para vocês? Nós questionamos, nós perguntamos, nós buscamos entender o que é melhor para nós. Nós buscamos aquilo que é do nosso merecimento. Então, às vezes, nós adultos esquecemos de que nós mesmos não agimos da forma como agíamos antigamente, né? Então, isso também tem uma influência. E também existia um outro movimento. Antes a mãe obedecia qualquer ordem dada ao pai. Ao menos, pelo menos dava essa impressão, né? Então, há muito tempo, poucos questionavam a ideia de que a decisão do pai era definitiva. Então, esse patriarcado, né? Então, isso tudo mostra realmente um movimento que, gente, não é tão longe. Não é tão longe esse movimento que a gente, né, passava e passa, né? Infelizmente, tem alguns lugares que ainda é assim. Então, essa forma de relacionamento, ela está muito emaranhada ainda nos dias de hoje, né? Que bom que isso tem realmente mudado, mas a gente sabe que de onde veio essa punição, castigo, a recompensa, a gente já sabe de onde vem. E o que que acontece? As crianças estão simplesmente seguindo os exemplos que observam ao seu redor. Elas também querem ser tratadas com dignidade e respeito. Então, por isso que é importante enfatizar que eliminar a punição não significa permitir que a criança faça o que ela quiser. Não, isso é muito importante, porque o que que ocorre? Muitos pais às vezes pensam assim, mas se eu não der um castigo, como que isso vai ficar? A criança não vai aprender. Não, não é pelo castigo, né? Tanto que um dos princípios da educação positiva é por que que uma criança, para se comportar bem, ela precisa se sentir mal, né? Porque nada, o castigo e a punição nada mais é do que isso. Você diz assim, a criança tem um comportamento errado, aí o pai vai dizer, agora você está de castigo, agora você vai ficar 3 dias sem jogar, ou você não vai mais dormir na casa da amiguinha. Então você está dizendo assim, por você ter se comportado mal, você vai precisar se sentir mal. Você entende como, infelizmente, essa crença, ela ocorre, né, ela acontece muitas vezes? Então, a gente vai, né, de encontro, ou seja, contra esse pensamento, né? Então, para a gente ir pensando como que essa nova forma de educar com gentileza e firmeza, que princípios norteiam esse agir, né, essa filosofia de vida. E aí, gente, eu trago aqui já a primeira estratégia. Para você que está participando ao vivo, para você que vai assistir gravado, já vai pegando esse insight. Nós, adultos, precisamos sim oferecer oportunidades para que as crianças experimentem a responsabilidade em uma relação direta com os privilégios das quais elas desfrutam. Por exemplo, se você dá muito brinquedo, se você dá tudo aquilo que a criança quer, por exemplo, de uma maneira muito passiva, né, sem a criança perceber a responsabilidade que ela tem sobre aquilo. Por exemplo, a criança ganhou um caderno inteligente.
Se ela não cuida desse caderno, se ela não zela por esse caderno, se ela não tem capricho por esse caderno, pode ser que ela saiba que como a mamãe vai dar outro, o papai vai dar outro, a tia, a Dinda, ela pode não ter uma responsabilidade sobre aquilo que ela está ganhando. Né? Eu costumo dizer que até nós adultos, às vezes, né, pode acontecer de não valorizar alguma coisa que sai do próprio dinheiro, porque depois eu posso comprar outro, mas imagine uma criança que não tem essa maturidade. Então, se a gente não ensinar as crianças a serem responsáveis pelos privilégios que elas desfrutam, elas podem ficar receptoras dependentes, né, de que só vão se sentir aceitas se elas estiverem em primeiro lugar, sendo prioridade, ou que elas podem aprender a manipular. Então, por exemplo, assim, quantas vezes a gente não escuta no consultório, alguns pais dizem assim, eu só consigo que o Joãozinho faça tal coisa se eu oferecer outra para ele. Ou seja, além dessa questão inicial que a gente está falando da criança desenvolver essa responsabilidade, é importante que ela também aprenda, que os pais aprendam, né, a agirem de uma maneira assertiva, não deixando, né, que as crianças não tendo essa questão da recompensa imediata por aquilo que elas fizeram de bem. Pelo menos eu vou passar uma estratégia para vocês que está no caminho do meio, né? Ou seja, nem não comprar a criança, não dar o tempo todo recompensa de uma maneira negativa, mas sim ela perceber através da atitude dos pais como que aquilo foi importante, que bom que ela ganhou, mas valorizar de uma maneira mais assertiva, tá? Então, isso é um ponto que a gente vai estar falando. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Muito bem, muito bem. Então, agora a gente já está pensando aqui juntos, é, conhecendo, então, essa nova maneira, de onde vem esse movimento, né? E por que que esse movimento ocorre. Agora eu quero trazer para vocês aqui o que é educação positiva e o papel dos pais na educação encorajadora. Então, pensem comigo aqui. Se a educação positiva se baseia no conceito de que disciplina pode ser ensinada com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, que a gente vai falar desse termo, né, que é o principal de hoje, inclusive, sem punição, castigo ou recompensa, essa filosofia apresenta, então, a educação positiva mais de 50 ferramentas para ajudar a desenvolver as habilidades que tanto queremos para construir relacionamentos mais saudáveis. E essas ferramentas, pessoal, são justamente formas como os pais podem agir, que eu vou falar daqui a pouquinho mais para vocês, para facilitar, né, esse engajamento emocional, para esse desenvolvimento emocional mais saudável. Bom, mas se a gente está falando aqui de como que nós podemos aprender uma nova forma de educar emocionalmente os filhos, a gente precisa também entender quais são os princípios que norteiam, por exemplo, essa aula de hoje, que é a psicologia positiva e a disciplina positiva. E quando a gente fala de um relacionamento de pais com filhos, a gente vai entender que tem esses princípios que eu coloco aqui, por exemplo, que são importantíssimos. Um deles é o respeito mútuo. Então, é claro, pais, que a gente vai entender daqui que vocês escutam e que vocês validam os sentimentos das crianças e a perspectiva deles. Mas para isso acontecer, vocês precisam ir ao nível da criança, entender aonde ela está, para que vocês possam entender qual é a necessidade que elas estão expressando para atender, né? Então, e também se manter firme nas orientações e limites necessários. O próximo princípio é conexão emocional, que envolve o quê? Esse tempo de qualidade, atenção e amor incondicional, criando um ambiente seguro e acolhedor. Quando a gente está falando de crianças da primeira infância, por exemplo, a gente vai dizer o quê? Que esse é o primeiro movimento, né, que a gente considera que os pais precisam fazer com as crianças. Esse ambiente de apego seguro, um ambiente acolhedor, um ambiente que de fato mostre segurança, passe segurança e previsibilidade para a criança. Essa é a primeira necessidade emocional básica que todos os pais precisam, né, fortalecer nas crianças. Depois, nós temos como princípio da educação positiva o foco na solução, né? Solução de problemas. Então, em vez de punirmos os comportamentos indesejados, nós precisamos incentivar a busca por soluções que ensinem a criança a corrigir seus erros e a fazer melhores escolhas no futuro. E, gente, aqui tem muito a ver com função executiva, por exemplo, né? Que a gente tanto traz aqui, né, nos grupinhos da Cognos, que é o quê? Os pais são pessoas totalmente importantes, essenciais, né, nesse movimento de ajudar a criança a buscar soluções, fazer a criança pensar como que ela pode resolver aquele probleminha, né, seja desde um probleminha pequenininho para a criança da primeira infância, ou seja até para uma adolescente. Então, esse é um princípio também.
O encorajamento é um dos princípios, né, fundamentais, porque ele valoriza, né, os esforços e os progressos da criança. Em vez de focar apenas nos resultados, né, a gente, né, o ideal é promover, então, a autoestima e a confiança. Isso promove, né, o encorajamento promove a autoestima e a confiança. Então, o encorajamento, ele envolve, como diz Rudolf Dreikurs, toda planta precisa de água para florescer. E todas as crianças, os adolescentes, eles precisam do encorajamento. Então, coragem, né? Ter coragem, agir com o coração. E isso, gente, fundamentalmente vem dos pais, porque a primeira base de crescimento do ser humano é a família. Então, olha a importância que tem de os pais buscarem agir. Olha só o insight. Nós estamos falando aqui de como que os pais podem aprender uma nova forma de educar os filhos emocionalmente, que seja uma maneira voltada para uma educação positiva, por exemplo. Então, o encorajamento entra como peça essencial. A educação não violenta, naturalmente, né, que é justamente aqui evitar todo tipo de punição física ou verbal, né? Então, a gente vai entender que isso já está bastante batido. Mas eu quero reforçar para vocês aqui o encorajamento, né? O que que é o encorajamento? O encorajamento é agir com o coração. E encorajar, pais, é incentivar o outro, ou seja, o filho, a agir com o coração. Nós entendemos também que coragem é um movimento que nós fazemos na direção de sermos a melhor versão de nós mesmos. E o encorajamento é esse espaço que nós criamos para que os filhos, os outros tenham coragem e sigam em direção de se tornarem melhores. Olha que bonito isso, né? A gente vai entender realmente que isso vai fazer. E, gente, encorajamento, eu estou colocando essa entonação para você, mãe, para você, pai, que está aqui nos acompanhando, vocês percebam que não basta só você trabalhar em prol de encorajar, trabalhar em prol de ajudar a criança a lidar com os probleminhas, mas você também precisa estar encorajado. Você também precisa sentir que você está no caminho, que você está, né, não numa maternidade, numa parentalidade frustrada ou perfeita, melhor dizendo, mas que o que tu tá fazendo com encorajamento. E isso te faz sentir que você está no caminho, não é mesmo? Bom, a gente também vai entender que sim, os pais são os líderes da família e, como bons líderes, é importante que eles assumam essa responsabilidade e que tenham a coragem de desenvolver o potencial dos filhos para que eles possam se tornar quem eles realmente nasceram para ser. Só que, porém, muitas vezes falta aos pais esse encorajamento necessário, o conhecimento também falta, né? E as habilidades para lidar com os desafios e também a disponibilidade interna. E aqui, papais, eu chamo a atenção de vocês por quê? Quando a gente fala de encorajamento, é que às vezes a gente pode ter papais com algum problema de saúde mental, papais depressivos, papais ansiosos, pais que são muito sobrecarregados ou pais solo, né? Uma separação também acaba que sobrecarregando um dos pais, né? Com quem fica, com o cuidador que fica com as crianças. E quando eu falo de conhecimento, envolve, né, a própria. Hoje já está mais do que estudado e bem dito que ter filhos é importante estudar, né? Para pensar que tipo de educação. Você não escolhe, né, a escola, a metodologia da escola que você quer para o seu filho. Então, a maneira como você, a filosofia de vida, a estratégia, o que vai nortear a tua criação de filhos também é importante você escolher, né? Então, por isso que o conhecimento hoje, né, como sempre e hoje também é necessário. As habilidades para lidar com os desafios envolvem a disponibilidade interna. E o quanto às vezes esse pai está encorajado ou não, o quanto esse pai está motivado ou não, o quanto esse pai está, essa mãe está com essa disponibilidade interna, né, para lidar com essas questões do dia a dia. Então é bastante desafiador, né? Com certeza. Os pais precisam de encorajamento primeiro por ser responsáveis por educar e criar um ser humano, né? Que é entrar em contato, e isso é entrar, gente, encontrar em contato com a nossa própria vulnerabilidade, constantemente. E é um processo diário de erros e acertos. A pressão social, as vozes internas que dizem para aquela mãe que ela não é boa o suficiente,
o sentimento de culpa, autocrítica. Então, quando a gente fala de encorajamento, não é uma fala, né, como é que eu posso dizer, clichê. É uma fala que faz assim, para eu agir com o coração, eu preciso agir com sabedoria. E essa sabedoria vem de eu me conhecer, vem de eu entender quais são os meus pontos de fortaleza, quais são os meus pontos de fraqueza, para você poder olhar para si, tratar isso e seguir em frente com a tua condução. Lembre que você é o guia dos seus filhos. E quando a gente fala desse movimento, né, é claro que aí a gente vem para uma parte que ela é essencial, que é a seguinte premissa, que para educar filhos se requer trabalhar muito no autoentendimento, no autoconhecimento, para você, mãe, para você, pai, poder olhar para si, honrar a tua história, acolher e curar as tuas feridas da tua própria infância. Esse autoconhecimento, deixa eu admitir aqui. Esse autoconhecimento, ele serve também para que a gente aprenda e reconheça as nossas necessidades e os sentimentos, para que a gente aprenda a acolher não só a nossa sombra, mas também agir com amorosidade e compaixão conosco os mesmos. Seja bem-vinda, Melissa. Então, esse autoentendimento ou autoconhecimento também é importante para que os pais consigam separar o que é deles e o que é dos filhos, para que essa relação, né, para eles possam se encontrar mais e saiam desse emaranhamento, né? Porque às vezes muito o que acontece é que os pais protegem os filhos e as próprias necessidades não dão espaço para que os filhos sejam quem eles realmente são. E para questionar esses padrões, também é preciso o quê, gente? Ter coragem. Muitos pais acabam simplesmente reproduzindo a educação que eles receberam na sua infância. E o que ocorre, infelizmente, é que não param para se questionar se concordam ou se esse é o caminho que eles estão realmente é o correto para que eles sigam em frente, né? Então, esse é uma questão essa é uma questão que a gente vai perceber assim que faz a diferença. Então, o que que ocorre? Você já parou para perceber que às vezes não, que muito do funcionamento da criança para melhorar envolve a melhora dos pais, envolve esse olhar para si e buscar ressignificar a sua história, principalmente a gente fala aqui na questão de como se está educando mesmo, porque quantos de nós não crescemos, por exemplo, com grito, né? Ou com pais refriadores, pais distantes, pais separados, não é mesmo? Então, esse movimento tem uma influência de como que você vai lidar com as situações, né? Do seu filho. Então, isso é uma questão importante. Faz sentido para vocês? Para vocês que estão participando aqui, faz sentido que para educar os filhos é necessário ter esse olhar para si? Buscar identificar que pontos são esses que geram principalmente mais dificuldades na tomada de decisão? O que que vocês acham? Podem colocar aqui no chat para vocês que estão participando. Como é que vocês observam esse movimento? Esse movimento de autoentendimento, de buscar perceber as principais dúvidas que vocês têm nessa condução parental. Por que que vocês agem assim? Ou por que que os filhos questionam vocês e é difícil muitas vezes até aceitar algumas coisas? Comentem aqui no chat se faz sentido, né? Se você que é mãe, você que é pai, se você percebe esse movimento realmente de que não é por um outro caminho, é pelo caminho como que você tá buscando se autoconhecer. Então, será que eu estou repetindo um padrão do meu pai? Será que eu estou repetindo um padrão da minha mãe? Será que eu estou repetindo um padrão da minha avó? E tá tudo bem seguir padrões, contanto que eles sejam assertivos e viáveis para o momento que você está vivendo, né? Muito bem, muito bem. E aí, pessoal, a gente vai ver o seguinte. Eu trago aqui para vocês, não sei se vocês estão enxergando bem, deixa eu aumentar aqui, chat, deixa eu só ver a resposta aqui da colega.
É desafiador levar isso aos pais no consultório, inclusive porque na maior parte das vezes acabam deixando no consultório para justamente nós profissionais darmos conta. É difícil manejar isso. Concordo demais com você, Elaine. E sabe qual é uma sugestão que eu trago? Primeiro que quebrar uma barreira, justamente, quebrar uma barreira que eles possam ter conosco, né? De que colocou ali na terapia psicóloga que resolve. Mas quanto mais a gente acolher esse pai, essa mãe, melhor vai ser. Acolher, buscar trazer para perto, participar mais da terapia, né? Indicar a terapia para esses pais. Mas eu vou dizer para você, ainda assim a gente entende que os pais têm esse movimento. Até hoje mesmo eu atendi uma mãe que está fazendo terapia, colocou o filho para terapia, e ela mesma disse: Ah, eu estou com dificuldade de lidar com esse assunto de uma doença na família e vou falar para resolver isso no psicólogo, né? Então, às vezes os pais assim estão tão sobrecarregados, eu acho que isso chama a nossa atenção, Elaine, inclusive. Diz assim, o que que esse comportamento dos pais estão querendo dizer para nós, né? Então, assim, eles estão buscando terceirizar porque o que que envolve isso? Tempo, né? A gente for ver tempo, tudo hoje é em relação a tempo, tudo, né? Tempo do quê? Quanto tempo esse pai tira ou essa mãe tira para processar aquilo que está acontecendo em casa? Genuinamente falando, né? Então, eu concordo com você, você tem toda a razão. Isso realmente é um fato. Mas eu quero trazer para vocês aqui o seguinte. Hoje, essa aula também traz estratégias para que vocês tenham aprendizado sobre como manejar essas situações, como desenvolver inteligência emocional. E, gente, isso é uma das partes que eu mais gosto de compartilhar com pais, como psicoeducação, né? Estratégias que eu acho super efetivas para que os pais possam, deixa eu clicar fora aqui, desenvolver nos filhos para que, de fato, essa saúde mental, a personalidade, e o locus de controle interno, ou seja, essa criança cresça emocionalmente bem, que essa criança tenha âncoras, tenha fortalezas que a edifiquem a ponto de ela saber manejar melhor as situações. Então vamos para o primeiro? A primeira estratégia entre as 7 percepções e habilidades de vida que os pais, os cuidadores precisam desenvolver nos filhos, a primeira delas é desenvolver a habilidade, a percepção de que eu sou capaz. Exatamente isso. Se os pais não incentivam essa habilidade na criança, a autoestima fica mais vulnerável, mais passível do locus de controle externo. A criança vai buscar validação externa para se sentir bem. Infelizmente, a gente percebe isso. Então, essa é a primeira percepção. Então, lembre-se disso. Saúde emocional, inteligência emocional é os pais trabalhando firmemente nessa percepção. E aí, eu te digo como, e eu te faço você, inclusive, anotar essa pergunta para você pensar. Como eu posso falar com meu filho, encorajando ele a se sentir capaz? Aí eu te pergunto, você escolheria falar: Parabéns, filho, você tirou nota 10? Isso é uma forma de encorajar? Eu quero perguntar para vocês aqui que estão participando. O que que vocês acham? Coloquem aqui no chat para mim, por favor. Ou podem abrir o microfone também, não faz mal. O que que vocês acham? Filho, parabéns, você tirou 10. Vocês acham que essa é uma maneira encorajadora? Que faz a criança se sentir capaz? O que que vocês acham? Quero saber de vocês, me contem. Vou passar para frente. Ah, aqui, ó, já veio a resposta. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Parece cobrança. Parece te dar essa impressão, Elaine? Então, pode ser sim. Mas pode ser bom às vezes reconhecer. Entendo. Agora, Elaine, vamos fazer de conta que eu sou tua mãe e você é minha filha. E eu te digo assim, Elaine, parabéns, você tirou 10. Como é que você se sente? Você pode se sentir muito bem, né? Super feliz. Eu também já tive, nós já vivemos essa época também, né? Mas reconhecer o 10 pode também acontecer o seguinte: a criança vai se sentir nessa cobrança, igual você mesma coloca, Elaine. A criança vai se sentir que parece que ela só vai se sentir aceita, importante, se ela sempre tira 10. Então, quando ela não tira 10, ela entra em parafuso. Ela se sente com baixa autoestima.
Agora, se eu, sua mãe, Elaine, por exemplo, disser assim, Elaine, parabéns, eu tô vendo que você foi bem na prova, mas você lembra, né? Aquela quarta-feira à noite, o sábado de manhã, nossa, como tu estudou aquele dia, aqueles dias, que foi que realmente fez você consolidar o teu aprendizado e você acabou indo muito bem na prova. Parabéns pelo teu esforço. Isso não faz se sentir como? Como que a Elaine se sente, aqui pegando você de exemplo, se me permite, Elaine, como que você se sente se eu valorizo que lá na quarta, lá no sábado, claro, isso mesmo, concordo contigo. Então é diferente, pelo menos não faz com que a pessoa fique viciada em querer sempre tirar notas altas, porque isso não acontece 100% do tempo, né? Então, uma prática encorajadora é até a forma como você se comunica com os filhos, né? Então, é não elogiar a nota, mas elogiar o esforço. Essa é uma estratégia interessante. Elogiar o esforço, exatamente, Elaine. Show de bola. Bom, vamos para a próxima, então. Forte percepção sobre a importância das relações primárias. Então, eu contribuo de maneira significativa e sou genuinamente necessário. Gente, isso aqui é importantíssimo. Ah, eu não sei, eu não consigo escolher uma dessas aqui, inclusive, porque realmente faz a diferença na saúde emocional das crianças. Então, se eu estou crescendo, a minha mãe não me coloca ajudar em nada, nem meu pai, e tudo está pronto para mim, como que eu vou me sentir útil e necessário? Nem a professora não me chama para ajudar na sala de aula. Então, eu sou uma pessoa totalmente receptiva das coisas. Agora, quando eu sou envolvido, quando eu contribuo de maneira significativa, de acordo com as idades, uma criança de 2 anos e meio pode fazer algumas coisinhas junto com a mamãe, né? Mexer no omelete em companhia com a mãe, não vai se queimar, não vai, né? Tudo dentro de segurança. A criança, ela pode desenvolver atividades conforme a sua idade. Então, quando ela contribui, ela se sente genuinamente necessária, gente. Isso aqui é perfeito, tá? Isso aqui. E aí eu te pergunto, como você pode envolver o teu filho em atividades que ele se sinta importante e útil? Essa é uma pergunta importante. Como? Como que ele pode se sentir importante e útil? Então, vamos pensando juntos aqui. A outra estratégia é eu posso influenciar as coisas que acontecem comigo, então a influência pessoal sobre a própria vida. Então, por exemplo, assim, se eu tô aqui brigando com a mamãe, que eu não quero colocar essa roupa aqui, essa jaqueta, porque tá frio lá fora, eu não quero, porque eu não tô com frio. E aí eu chego lá fora, eu percebo que tá gelado. Então, o que eu faço influencia a minha própria vida. Então, e as coisas que acontecem ao meu entorno também. Então, as atitudes, por exemplo, se eu saio na chuva sem sombrinha para a escola, eu vou me molhar. E se eu me molhar, eu posso chegar encharcada na sala de aula. E se eu chegar encharcada na sala de aula para apresentar um trabalho lá na frente, eu vou estar igual um pinguim, toda molhada. Vocês entendem que aquilo que a gente decide sobre nós influencia nós e o nosso entorno? Essas são as habilidades importantes que os pais podem, né, desenvolver nos filhos. Então, como que eu posso, essa é a perguntinha para vocês, como que eu posso ajudar meu filho a perceber que as ações dele geram consequências para ele mesmo? Como eu posso ajudá-lo a fazer escolhas por si só, desenvolvendo a sua autonomia? Então, gente, levem as perguntas. Isso vai fazer realmente que você desenvolva uma parentalidade mais gentil, mais firme, mas principalmente mais consciente. A próxima estratégia é desenvolver habilidade intrapessoal, ou seja, da criança entender suas próprias emoções e usar esse entendimento para desenvolver autodisciplina e autocontrole. Então, se eu sou uma criança muito irritada, é capaz de eu agredir o coleguinha, é capaz de eu morder o coleguinha, é capaz de eu empurrar o tempo todo o coleguinha, não é? Então, quando eu vou entendendo as emoções, isso pode ser uma psicoterapia para a criança, num trabalho em grupo, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, os pais, que é o que a gente está trazendo aqui hoje, fazendo essa educação em casa, né? Então, quanto mais a criança aprende a nominar suas emoções, mais repertório ela vai adquirir. Né? Então, ela pode dizer o nome das emoções, ela pode desenhar a emoção, ela pode praticar a inspiração, ela pode N coisas para desenvolver esse repertório de autorregulação. A próxima habilidade é a interpessoal, é lidar com os outros, não é verdade? Como é que eu, mãe, eu, pai, posso ajudar o meu filho a desenvolver habilidades interpessoais, né? Então, trabalhar com os outros, desenvolver amizades, se comunicar,
aprender a cooperar, a negociar, a fazer trocas, a ser empático. É muita coisa, né, gente? É muita coisa para as crianças, né, brincar um pouquinho com vocês. Mas sim, e a gente sabe que uma das principais estratégias é o exemplo. Né? Então, ajudar as crianças a perceberem como que os outros se sentem. Mas, filho, tu percebeu o João? Como é que ele estava se sentindo lá quando você falou assim com ele? Ah, ele ficou com cara fechada, ele ficou bravo. Então, é importante que a criança aprenda não só a olhar para si, mas também perceber o seu ambiente, a questão emocional do ambiente, para que ela possa tendo esse sensor, esse bom senso, sensores do ambiente, para ela poder desenvolver a inteligência emocional. E aqui você pode potencializar isso como, né, deixando a criança interagir mais principalmente. Claro que você já deixa a criança interagir, mas é passar por problemas e buscar resolvê-los. Bom, e se você viu que o Joãozinho estava bravo, o que você podia fazer naquele momento para ajudá-lo? O que você pode fazer? Ah, mamãe, eu posso dar um abraço nele. Ou você pergunta se ele aceita receber um abraço, né, gente? Então é bem nesse movimento que a gente vai fortalecendo essa inteligência emocional nas crianças. Bom, o que mais? E aí a gente também vai perceber que uma outra habilidade é a habilidade sistêmica, a capacidade de lidar com os limites e consequências da vida cotidiana com responsabilidade, se adaptar, né? Adaptabilidade, flexibilidade e integridade. Também é bastante coisa, né? E a gente vai pensar essa habilidade sistêmica é o quê? Como é que ela pode acontecer? Aqui, papais, ajudem as crianças a sentir a frustração. Deixe que elas sintam a frustração, as consequências das atitudes delas. Se elas não quiseram comer, elas ficaram com fome. Se elas não quiseram usar roupinha, elas ficaram com frio, né? Porque é esse movimento de elas sentirem as consequências que elas vão, né, lapidando esse movimento interno. E também saber por vocês mesmos, os cuidadores, o que é certo, o que é o errado, o que é bom, o que é mal, o que é belo, né? Então tem a ver com o desenvolvimento de virtudes também. E a última habilidade é uma das que eu considero também chaves, que é a habilidade de usar toda essa sabedoria para avaliar as situações de acordo com os valores apropriados. Então pensem aqui comigo. Eu já desenvolvi a habilidade de fazer amizade, de reconhecer minhas emoções, de ajudar em casa, de me sentir útil, de me sentir importante, né? Então, como é que eu posso agora usar toda essa sabedoria para tomar decisões, né? Para tomar decisões. Então, por isso que é importante os pais desenvolverem essas 7 percepções e habilidades, para que eles ajudem com esse repertório que a criança amadureça na sua própria tomada de decisão, né? Então, essa são estratégias importantíssimas. Faz sentido para vocês esse movimento? Vocês já buscam esse movimento com os filhos? Vocês já desenvolvem alguma dessas 7 percepções? Vocês têm resultados com algumas atitudes que vocês implementam com essas habilidades? Conta aqui para mim. Ó, elogiar, sim, graça, isso aí, exatamente. Então, para vocês observarem que não tem o caminho de desenvolver uma parentalidade mais consciente é esse guiar, né, para a formação de virtudes, né? E isso, né, importante é que seja desde cedo. Bom, mas tem coisas importantes ainda. Vamos seguindo? Deixa eu pegar aqui. E aí, a gente vai falar de uma estratégia que é o ser gentil e firme ao mesmo tempo, né? E como é que o que que se quer dizer na educação positiva? Como que é ser gentil e firme ao mesmo tempo? O que que essa premissa nos traz? Nos traz que ser gentil, mamães e papais, significa ter respeito pela criança e por vocês mesmos. Vou explicar. Não é respeitoso, pais, mimar as crianças. Também não é respeitoso livrar elas de toda e qualquer frustração, porque senão elas não vão ter oportunidade de desenvolver os músculos da frustração, da decepção. Então, é importante perceber esses detalhes para que isso possa conduzir melhor a decisão de vocês. E sobre a firmeza? A maioria dos adultos estão acostumados a pensar que firmeza significa punição ou autoritarismo, sermão ou alguma outra forma de controle. Não exatamente. Firmeza, quando combinada com gentileza, significa respeito pela criança, por você e pela situação.
né? Então, ou seja, o propósito é manter as crianças seguras e socializadas. Uma sugestão é envolva as crianças quando for estabelecer e fazer cumprir os limites. Por exemplo, vocês podem discutir juntos quais devem ser os limites para ver TV, para jogar, para dormir, para brincar fora de casa, para fazer os temas. Inclua, pais, as crianças numa discussão. O que que significa que ela deve fazer, falar tanto quanto você ou até mais, né? Sobre a importância dos limites, como eles devem ser e como todos devem ser responsáveis por segui-los. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na prática. Ser gentil e firme ao mesmo tempo. Vamos pensar numa situação? Pensem numa situação aí que vocês foram gentis e firmes ao mesmo tempo, ou que foram ou que foram só gentis, ou que foram só firmes. Vamos pensar aqui numa estratégia? Vocês já viram aqueles pais que são muito bonzinhos, que acabam sendo permissivos demais? O que que vocês acham que eles estão sendo? Gentis ou firmes? Ou os dois ao mesmo tempo? Aquele pai que os filhos argumentam tão bem que ganha os pais no cansaço. Não tem desses? E não existem aqueles pais que são muito autoritários, são muito firmes, né, que são bastante rigorosos. Eles estão sendo gentis e firmes? Estão sendo é, muito firmes ou estão sendo gentis? O que que vocês me dizem? Escrevam aqui no chat ou abram o microfone, não tem problema. Bom, enquanto isso, então o que que é ser gentil e firme ao mesmo tempo? Então, segue a regra principal da aula de hoje, uma das principais, aliás. Sempre busque identificar, reconhecer como você funciona, como o filho funciona e o que que a situação requer. Então, por exemplo, como é que você vai ser gentil e firme ao mesmo tempo quando a criança não quer fazer a tarefa de casa? Vamos pensar praticamente, ó. Isso é desafiador de passar, concorda, Elaine? Agora, vamos pensar, como que a gente pode lidar com isso? Como é que você vai receber uma mãe, ou se você é profissional da psicologia, você vai receber uma mãe, ela vai te olhar e vai te perguntar, como é que eu vou ser gentil e firme ao mesmo tempo quando meu filho não quer fazer a tarefa? E aí, gente, tem pais, né? Tem pais e pais, né? A gente vai abrir, 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 vai ver, o que que acontece? Isso acontece muito. Inclusive, gente, nesse momento eu tô pensando numa mãe que é médica pediatra, tá? Tem um filho ele tá com 9 anos. E o que que acontece? Ela quer fazer tarefa com ele 9 horas da noite. Então, ele já passou a aula na escola o tempo integral, manhã e tarde. Tem na final da tarde lutinha lá, taekwondo, jiu-jitsu, enfim. E aí, 9 da noite, eu acho que ele vai ter saúde mental para fazer tarefa, vai ter energia para fazer tarefa escolar. E vocês entendem que se vocês às vezes irem fundo, como é que essa mãe vai ser gentil? O que que vai acontecer? Essa criança vai chorar, não vai fazer a tarefa e essa mãe vai acabar indo pela permissividade. Vocês entendem que bagunça um monte? E proponho previsibilizar as coisas, fazer combinados. Perfeito, exatamente. E também o quê? Entender do contexto. É um horário bom para fazer tarefa? Não, não é. Né? Que mais? Não abrir a brecha para que eles discutam sobre isso, uma vez que já foi deixado claro, ajustar a rotina. E a sugestão, qual seria também? Envolver a criança nesse quadro de rotina, estabelecer uma rotina. Então, não está funcionando fazer tarefa à noite, o que que a gente pode fazer? A gente pode buscar fazer no sábado de manhã? A gente pode fazer quando você se alimenta às 6 da tarde, a gente faz tarefa. Qual é o melhor momento para fazer? Então, você já vai conhecer a tua criança, que a criança, gente, ela responde muito às questões fisiológicas, fome, frio, fome, calor, frio, sede. São questões importantes. E a energia, né? O quanto ela já teve muitos afazeres, né? E qual é a disponibilidade que a criança, a disposição que a criança está tendo naquele momento. E você, pai, e você, mãe, também. Que às vezes você está tão preocupado com outras coisas, precisa despachar aquilo, que você às vezes não está bem naquele momento para dar o teu melhor. E não que isso vai estar sempre assim, né? Mas é importante ter esse filtro, né, gente? Então vocês têm toda a razão. Vamos lá. Então, ser gentil e firme. Quero saber se vocês estão firmes, estão craques agora nesse conceito. Ser gentil é respeitar a necessidade da criança, mas também respeitar os meus limites. Ser firme significa construir com a criança essa rotina, a gente está dando esse exemplo nesse momento, e dar limites, dar contenção, entende? Dar limites. Ok, você não quer fazer agora às 6, você quer fazer às 20 ou às 20h30. Você quer pôr o pijama verde ou amarelo?
né? Essas escolhas limitadas também acabam que sendo estratégias importantes. E lembre, ser gentil e firme é você também considerar como você, mãe, como você, pai, está também, certo? Dúvidas, me falem. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem também. E aí eu trago para vocês aqui também o seguinte: práticas parentais encorajadoras. Então, se a gente está aqui avançando na aula, quero mostrar para vocês o seguinte: quais são algumas práticas que são bem práticas encorajadoras? A gente está falando aqui que um dos princípios da educação positiva é o encorajamento. Então, faz sentido para vocês que esse número um é fundamental? Incentivar a autonomia e independência é uma estratégia encorajadora? Sim ou não? Sim. Investir tempo e treinamento sobre aprender o que se. Ó, total, mas dentro do possível deles, exatamente, porque uma criança não vai ter uma autonomia, por exemplo, para ir no supermercado sozinha, se é uma criança pequena que não tem como sair. Isso aí, perfeito? Invista tempo e treinamento sobre aprender o que se precisa fazer no dia a dia, inclusive pelas brincadeiras. E, gente, é muito pela brincadeira, inclusive. Ou seja, você sabe que eu vejo isso, inclusive, na vida adulta? Gestores que pedem as coisas para os funcionários, mas eles não investem tempo e treinamento. A mesma coisa com a criança. Às vezes os pais querem fazer. Vamos dar um exemplo prático? Às vezes os pais querem servir a comida para a criança com 11 anos. Então, eles que colocam arroz, o feijão, a carne, enfim, as coisas. A verdura, o legume. E a criança já tem uma idade, né? E até uma questão motora de ela poder se servir, até para ela aprender essa questão de quantidade, inclusive, que ela dá conta de comer. Então, os pais precisam deixar essa criança aprender por si só também aquilo que está na idade delas e que é viável. Reserve tempo para brincar e passar tempo com o seu adolescente ou criança. Gente, isso aqui todas nós sabemos, né? Ou seja, as crianças o tempo todo elas querem brincar. E o brincar é o ofício do adulto, não é verdade? Assim, para a criança é como se fosse ela, quanto mais ela brinca, ela interage, ela aprenda a desenvolver as habilidades, ela vai estar mais pronta para a vida adulta, né? Então precisa sim. Estabeleça uma rotina, senso de previsibilidade e limites. A criança precisa saber o que esperar, uma noção de ordem. Criem juntos com os filhos um quadro de rotinas. Exatamente. A criança, e gente, é criança, adolescente, né? É bom adaptar algumas questões. Mas o que que é interessante pensar aqui? Gente, até os cachorrinhos são assim. Se vocês forem observar, o cachorro busca, o cachorrinho, o ser humano busca pais que realmente sejam seguros, eles buscam segurança. Vocês já ouviram falar que parece que tem crianças que não colaboram com os pais, né? Ou que pode substituir por obedecer? Eu gosto mais do termo colaborar. Então, porque às vezes aquela criança, a gente, não está se sentindo segura que aquele pai ou aquela mãe são confiáveis, não é verdade? E aí eles não sentem confiança, logo eles não querem colaborar. Então, isso também é uma questão que ocorre bastante. Última, a importância de não compararem seus filhos nem com outros e nem com familiares. Né? Ah, o irmão com outro irmão, com o primo, ou com os coleguinhas. Então, assim, não é uma prática encorajadora a comparação. Ah, meu filho não aprendeu ainda a andar, sei lá, que ele está atrasado, fica comparando com o desenvolvimento das outras crianças. Isso não é uma prática encorajadora, né? Então, isso é importante a gente saber. Muito bem, muito bem. Vamos avançando. E aí, é uma prática encorajadora os pais trabalharem os 3 R's da punição, né? Então, por exemplo, quando acontece uma coisa chata, eu quis complementar aqui com esse conteúdo, quando a gente está falando de ser gentil e firme ao mesmo tempo, aí a gente está falando aqui que não é para usar punição e nem recompensa, né? Por exemplo, assim, usar uma disciplina só voltada para essas duas estratégias. Mas, se por acaso acontece do pai punir, do pai castigar, por que isso acontece? Como é que vocês acham que essa criança se sente? Vamos ver aqui o chat. Total, mas dentro do possível deles, sim, já tinha visto. Então, como que vocês acham que a criança se sente quando os pais castigam?
ou até mesmo adolescente, gente. Eles podem se sentir humilhados, eles podem se sentir irritados, frustrados, estressados, magoados, não é verdade? Então, uma situação, às vezes, de disputa de poder pode acarretar no ressentimento. Então, isso não é justo, eu não posso confiar nos adultos, né? As crianças podem pensar assim. Ou retaliação. Eles estão ganhando agora, mas depois eu vou me vingar. Ou rebeldia, eu vou fazer exatamente o contrário para provar que eu não tenho que fazer do jeito deles. Ou crianças podem dissimular. Eu não vou ser pego da próxima vez. Então, assim, achar que não vai ter nenhum problema. Não vai ter retaliação. Não vai ter castigo. Ou as crianças podem ter um outro tipo de crença. Redução da autoestima. Eu sou uma pessoa ruim. Então, vocês entendem que, olha o que toda a punição traz. Essa aqui não é uma prática encorajadora. Entende? O que está por detrás de uma punição? Mágoa, ressentimento, vingança, rebeldia, querer, né, não perceber os riscos da situação ou reduzir a baixa autoestima. Então, eu trago aqui para que vocês pensem assim, nossa, realmente, às vezes a gente não para pensar o quanto a punição causa um problema. Deixa eu ver aqui o chat. A punição apresentada como consequência após o descumprimento de um combinado seria mais viável? Não, aqui a gente está colocando a punição como um castigo, Elaine. Então, por exemplo, um princípio da educação positiva, que é de Neusin traz, que é o seguinte: por que que a criança tem que se sentir mal depois? Por que que a criança precisa se sentir mal se ela se comporta mal? Então, essa é uma crença que essa autora traz, que diz assim: da onde nós tiramos a ideia de que a criança precisa se sentir mal por ela ter se comportado mal? Então, a punição significa aquilo que a gente falou do tempo da colonização. Você não faz o que eu quero, eu vou te punir, porque eu tenho poder e você não. E você pode se sentir humilhado ou não, entende? Então, a sugestão é colocar uma consequência lógica, uma consequência natural. Vamos olhar aqui, até estou com um baralho aqui da educação positiva, que fala justamente aqui, ó, da consequência natural. Tem uma sugestão. Vamos ver juntos o que está colocando aqui? Evite dar bronca ou dizer eu te avisei. Demonstre empatia. Você está ensopado, por exemplo, a pessoa que pega chuva aqui, né? Então, ampare a criança sem fazer tudo por ela. Né? Um banho quente pode ajudar. Valide os sentimentos. Parece que aquilo te causou muita vergonha, né? Então, ou seja, a consequência natural é a criança entender que aquele mau comportamento ocorre, tem um problema por detrás daquilo. Toda ação tem uma reação. Aqui na cartinha da educação positiva, coloca como uma consequência natural a chuva se a pessoa saiu sem sombrinha e guarda-chuva, que é o exemplo que eu tinha dado anteriormente. Então, a punição fica, por exemplo, assim, a criança foi lá e agrediu o coleguinha. E a mãe tinha dito assim, não faça mais isso, filho, não pode. Mas ele vai lá e repete o mau comportamento. Então, se a gente pega essa criança e dá um castigo para ela, se agora você não vai mais jogar por 5 dias. A gente está dizendo assim, você fez mal, tu vai ter que se sentir mal agora. Então, a gente paga o mal com o mal. Não sei se eu estou me fazendo entender, Elaine. Então, a sugestão é a criança tem que sentir uma consequência natural. E qual que é a consequência natural? Pode ser que a escola dê uma advertência para ela. Essa é uma consequência natural de uma agressividade. Então, os pais têm que deixar a criança vivenciar essa experiência. Olha, você ficou suspenso 3 dias da escola, por quê? O que que aconteceu? Você está entendendo por que que você recebeu essa advertência? Porque toda criança que agride tem uma consequência na escola. Então, deixar que a criança sinta as consequências naturais é uma sugestão, Elaine. Faz sentido para você? Me conta aqui. Vamos ver. Deixa eu olhar aqui tua resposta. Opa, bacana, isso aí. Muito bem. E eu quero justamente que hoje, nesse mini curso, fique claro esses conceitos, porque isso vai nortear muito a nossa atuação na condução com os pais. Muito bem. O que mais aqui que eu trouxe para vocês? Ah, sim, a gente está quase indo para o fim, tá? Mas eu trouxe aqui algumas outras ferramentas que eu acho assim fundamental para que os pais aprendam uma nova forma de desenvolver inteligência emocional nas crianças.
Outra, deixa eu ver o chat aqui. Sempre comento que os bilhetes já são punitivos, consequências, mas fico perdida em como ajudá-los a incentivar que isso não se repita. Você fala advertência, não se repita, ou o mau comportamento da criança? Me explica melhor. O comportamento. Ah, então, por exemplo, a criança, ela foi. Vamos dar esse exemplo, por exemplo, vamos dar esse exemplo da agressividade. Então, você está falando com uma criança, por exemplo, de 6 aninhos, que está agredindo. O que é uma sugestão? Houve uma consequência lógica, mas a gente precisa reconhecer, entender, conhecer a criança, o contexto e a situação. Às vezes a criança está agredindo porque ela está apanhando. Ou às vezes a criança está agredindo porque ela está com baixo repertório de estratégias de autorregulação. Então, como é que ela faz para a gente ajudar essa criança? A gente, ao invés de ela aprender que a violência, né, além de ela aprender que violência gera violência, ela pode aprender formas de se cuidar. Se ela está apanhando de uma coleguinha, ela pode conter. Então, assim, ó, o empurro do conter não é agressividade. Outra coisa, essa criança pode estar vendo agressividade em casa, dos pais, ou desenhos. Ou essa criança pode estar realmente com baixo repertório. Então, a sugestão é que essa criança desenvolva outros repertórios. E o repertório para crianças novinhas, por exemplo, 6 aninhos ou menos. Muita questão do corpo. Então, vem cá. O que que a gente pode fazer quando você se irritar com o Joãozinho? Antes de você ficar com raiva, filho, você pode ir lá falar para a professora que você está desconfortável? Ou explique para o Joãozinho que você está desconfortável com aquele comportamento, né? Envolva. Aí a criança tem que pedir ajuda para a professora. Aí a criança precisa informar o que está acontecendo. A criança pode aprender técnicas de respiração. A criança pode aprender técnicas de autorregulação, Elaine. Tem um livro é, do Renato Caminha, que ele fala sobre. O nome do livro é Emocionário. E nesse livro emocionário tem estratégias corporais que a criança aprende para trabalhar as emoções, além de desenvolver esse repertório verbal, o que está se sentindo, né? Aprender a nominar aquilo que está sentindo. Isso vai diminuindo, a criança, ao invés de querer brigar, bater, ela vai aprender outras maneiras de autorregulação. Então, e eu diria isso para você: tem que entender o contexto, a situação, até porque é pela linguagem que acontece o processo de autorregulação. Então, quanto mais a criança aprende a expressar, melhor ela vai se desenvolvendo. Consegui responder tua pergunta? Me conta. Bom, conquiste as crianças em vez de usar o seu poder para se impor a elas. Gente, faz sentido para vocês? Essa frase já é altamente explicativa e eu acho ela o máximo. Como funciona a autorregulação para criança superdotada? Nossa, essa pergunta aqui é muito interessante, mas vem uma resposta super simples. A mesma coisa para uma criança que não é superdotada. A autorregulação, ela é universal. Então, a criança superdotada, o que acontece é que ela tem uma intensidade, ela tem uma sensibilidade, uma sobreexcitabilidade que faz aquilo sentir com mais força, digamos assim. Então, o que precisa acontecer com essa criança, vamos estar falando de criança superdotada, é trabalhar muito nesse repertório. Porque a criança vai questionar, ela vai perguntar, ela vai se opor, ela vai ser curiosa, né? Então, a autorregulação é todos os passos de qualquer outra criança. A criança superdotada não é um funcionamento diferente do ser humano, ela sente mais, ela fica mais com aquilo. Então, por isso que, primeiro que se a gente fosse pensar assim, a criança superdotada, ela costuma, né, assim, a maior parte das crianças, né, por exemplo, que tem uma alta habilidade na questão verbal, então ela já vai ter uma facilidade ali comparando com outras crianças que não é na área verbal, porque é pela linguagem que ocorre o processo da autorregulação. Então ela vai falar melhor das emoções, então ela vai nominar melhor, ela vai descrever melhor, ela vai usar da criatividade para buscar outras formas de lidar com essa experiência disfuncional. Mas, claro, quanto mais os pais busquem conhecimento da superdotação e como ajudar com estratégias, melhor. Mas são as mesmas, tá? Só isso eu quero te dizer. Só que a intensidade do superdotado é maior. Te respondi? Te ajudei?
Me conta aqui. Conquiste as crianças em vez de usá-las. Ah, isso aqui é literalmente a chave para ajudar a criança a colaborar com os adultos. Proporcione oportunidades para as crianças desenvolverem e praticarem essas sete percepções e habilidades significativas, a fim de que elas aumentem o senso de autoestima, tá? Pare de dizer e comece a perguntar de um jeito que convide as crianças a participar da resolução de problemas. Ó, essa estratégia terceira aqui tem muito a ver com superdotados. Deixa eu ver aqui o teu comentário. E quando as intervenções não funcionam e existe a possibilidade de avaliação psiquiátrica para averiguar, de repente, um sistema nervoso alterado. Pois aqui só tenho feito avaliação após a criança já ter passado por intervenção. Ah, que legal! Então, geralmente, no mundo ideal. Ah, é verdade. Fico com as sombras, e então percebo que às vezes vem de dentro, mas sinto a resistência dos pais no encaminhamento. A primeira opção é a orientação de pais, concordo. Mas me pergunto, e se vai além disso? Pois não sabemos se de fato estão acatando as orientações. E aí parece que ficamos de mãos atadas, principalmente quando há muita queixa no contexto escolar. Aqui pego muito o caso de que a criança tem um comportamento terrível na escola e em casa não. Aí a escola manda bilhete a rodo, os pais se sentem fracassados por estarem tentando e ainda vindo queixa. Geralmente penso em avaliação psiquiátrica aqui. Sabe o que que eu diria para você? Por exemplo, assim, ó, esse caso aqui me faz pensar, Elaine, que você está falando de uma criança de 10, 11 anos, por exemplo, que está ali no quarto, quinto aninho, no terceiro, quarto aninho. Foi esse exemplo que você trouxe. Sabe por que que eu estou te perguntando? Porque aqui você está falando de uma questão que não está tendo resolução, né? E o que que acontece? A gente nunca vai saber tudo de tudo. Os pais vão trazer para a gente o que eles querem, o que eles percebem. E às vezes eles não percebem tudo. Se é uma questão psiquiátrica, pode ser uma questão de saúde mental. E aí pode ser até um quadro que a gente vai entender que é um quadro mais vulnerável na questão de saúde mental, e que no futuro essa criança barra adulto, adolescente, pode abrir um quadro de personalidade. Então, Elaine, sabe o que que eu penso aqui com você? Eu já atendi, por exemplo, atendo uma criança que ela é superdotada. Ele é um amorzinho em casa, mas na escola ele pega fogo, igual você colocou aqui. Os pais, assim, estão cansados de receber reclamação da escola. Sabe o que que eu descobri? Eu descobri que um dos pais, o pai, é altamente rigoroso com essa criança. E sabe o que que essa criança que é superdotada, e no caso verbal, inclusive, que ela pôde me trazer? Que ela, por ser muito reprimida em casa, ela desconta toda aquela energia de bonzinho, ela quer aprontar, mas no bom sentido, tá? Então eles puxam o cabelo, eles cortam o cabelo com a tesoura da coleguinha, eles fazem travessuras, eles trollam os coleguinhas. Por quê? Porque eles querem ser eles, que eles não são em casa. E isso é um motivo que eu vi na prática clínica, tá? Isso eu tô compartilhando com vocês isso aqui. Então, às vezes a criança ela é assim no contexto e não no outro, por quê? Porque ela quer ser criança onde ela pode. E ela às vezes só se vê que ela pode ser criança na escola e em casa não dá. Faz sentido? Qual é uma outra questão aqui? Se as intervenções não estão funcionando, tem que mudar a metodologia. Se a criança está numa psicanálise, vai ter que mudar. A gente vê adulto que está numa situação perplexa de saúde mental, mas está numa metodologia que não está sendo eficiente. Esse é um outro ponto, Elaine. Qual é uma outra questão que eu colocaria aqui para você? Sistema nervoso. E aí precisa envolver assim, entender quais são os gatilhos dessa criança. Às vezes os pais não estão conseguindo ajudá-la. Por quê? Porque às vezes eles não estão atentos ao que está acontecendo com essa criança. E o que está por detrás desse contexto dessa criança? Essa criança está dormindo bem? Essa criança está segura? Né? Então, assim, é necessário, já que você avalia e vem depois, deixa eu só confirmar aqui, você faz uma avaliação depois que a criança já passou pela intervenção. Então, é isso que eu estou te falando. Então, veja, então tem que mudar a intervenção, né? Agora, aí envolve também o olhar do psiquiatra, Elaine, se essa criança precisa de medicação, né? O que é muito sério. Tem psiquiatras que só receitam medicação se o psicólogo também valida, tá? Então, assim, ó, faz sentido para você? Eu diria para você assim, toda situação que ela é mais periclitante, que ela é mais delicada e mais complexa, tem que investigar melhor o problema, né? E eu não posso não afirmar que às vezes os problemas podem ser os pais, não posso deixar de considerar
essa situação. Mas aí, né? Aí eu diria, como você, como profissional, eu diria, até onde vai o teu trabalho e até onde você pode beneficiar a criança com a sua terapia, né? Porque 100%, às vezes a criança não vai pegar, os pais não vão pegar, né? Mas o teu papel você está fazendo. Faz sentido para você, Elaine? Consegui te responder? Que mais? Use os 4 passos para conseguir comparar. Deixa eu ver o que que você respondeu aqui. Ok, isso aí. Então, usar passos para conseguir colaboração, que tem a ver com essas estratégias que a gente já estava falando anteriormente. Lembre-se que o sentimento por trás do que você faz ou diz é tanto importante quanto o que você fala ou faz ou diz. Então, a criança ela pega muito sentimento. Então, se você fala uma coisa, mas você está sentindo outra, você está sendo incongruente com o que tu está falando, a criança pega muito isso. Envolva as crianças na discussão de tarefas que precisam ser feitas e dê um plano para realizá-las, que é a questão da rotina. Evite superproteção para que a criança possa desenvolver uma crença nas suas próprias habilidades. Ensine e pratique a crença de que erros são oportunidades maravilhosas para aprender, para a criança não ficar com vergonha de errar. Quantas crianças a gente atende, né, que são muito envergonhadas, né? Por quê? Será que o erro é muito mal tratado dentro de casa? Ensine e pratique os 3 R's da recuperação de erros, que é o que a gente estava mostrando ali, e certifique-se de que a mensagem de amor seja clara, ou seja, todo tipo de encaminhamento, de comportamento que os pais têm com os filhos, sabe como que essa criança vai continuar colaborando, obedecendo, seja lá uma palavra que você queira usar? Quando a criança sentir que mesmo que você diga não, que você reprima um mau comportamento, ela sente que a mensagem de amor está sendo passada. Ela sente que você está fazendo isso porque você ama ela, que você não tá, não é por outro motivo para disputar poder ou outro tipo de coisa. Então garanta que a criança sinta que a mensagem de amor sempre está sendo passada. Assim ela vai ser mais fácil a criança colaborar. Isso é importante. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso mini curso e eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente passou aqui, só para recapitular, para você conhecer que a gente vivia assim, vivemos, né? A nossa sociedade viveu uma colonização que escravizou, que foi muito da questão de quem tem e quem não tem, e que foi muito por recompensa e por punição. Que a educação positiva vem justamente para envolver as crianças no processo de criação, nas soluções dos problemas, e que o papel dos pais na educação encorajadora é trabalhar com o encorajamento e com as estratégias de respeito, de focar nas habilidades socioemocionais, de negociação, de trocas, de cooperação, de empatia, de senso de comunidade. As 7 percepções que as mães precisam, que as mães e os pais, né, precisam desenvolver nos filhos. Como realmente é ser gentil e firme? Então, mães, percebam, eu considero que vocês se coloquem também as suas necessidades, porque quanto mais a criança percebe o teu limite, ela também aprende com isso. Práticas parentais encorajadoras, que a gente acabou de citar aqui. Pedir desculpas, né, para os filhos, mas ao mesmo tempo entender o que está por detrás da punição. E essas ferramentas que a gente acaba de colocar aqui como uma delas, que a mensagem de amor seja garantida, que vocês busquem a confiança da criança, não apenas que ela faça aquilo que vocês querem. Porque se vocês ensinarem demais a criança de vocês a obedecer, isso é ruim. Porque a criança não tem que aprender a obedecer. A criança precisa aprender a colaborar. Se ela aprender a obedecer, ela pode ser passiva com todo mundo do mundo, quando ela for adulta, inclusive, né? Então, ela precisa aprender a pensar. Mas eu trago aqui para vocês pensarem o seguinte: como que vocês podem, mães, pais, se autoavaliarem se vocês estão realmente agindo com essa filosofia de vida? Como? Vamos pensar juntos aqui? Como é que você pode se autoavaliar? Se perguntando: você está sendo gentil e firme ao mesmo tempo, mamães? Vocês estão sendo respeitosas e encorajadoras? Quando vocês tomarem uma decisão com e para os filhos, vocês estão ajudando as crianças a desenvolver um senso de aceitação e importância em casa? Estão tendo desenvolvendo esse senso de conexão? As decisões que vocês estão tomando,
ela é efetiva a longo prazo? Porque a punição, gente, na real, ela funciona na hora ali que você precisa interromper o comportamento. Mas a longo prazo ela não é efetiva. Você está ensinando habilidades sociais de vida valiosas para a formação de um bom caráter que tem a ver com as virtudes, respeito, preocupação com o outro, resolução de problemas, responsabilidade, contribuição, cooperação. E sabe como é que você pode ensinar essas habilidades também, além das brincadeiras, que é o que a gente estava falando? É por meio de perguntas curiosas. Por exemplo, meu filho, me ajuda a entender como é que você vai ajudar o seu coleguinha a fazer tarefa se você não sai do celular? Né? Quando você faz perguntas curiosas para as crianças, elas querem entender aquele processo. Quando vocês fazem perguntas abertas, de que forma você pode fazer melhor essa atividade? Só tem essa forma de fazer? O que que aconteceu por você chegar triste hoje? O que que aconteceu? Então, quando você faz perguntas abertas, curiosas, quando você traz esse senso de questionamento, a criança também pensa do que você disse, poxa, eu tô vendo que você tá triste, nem você apanhou do amiguinho, ou porque você brigou com um coleguinha. Então, você precisa envolver, isso é uma forma também, uma estratégia que costuma ajudar muito mamães. Então, essa autoavaliação é sempre perguntas que ficam no nosso radar. Perguntas que eu coloco para pais também, para tomarem melhores decisões, assim, é perceberem se a maneira como eles estão tomando decisão é baseado naquilo que eles acreditam, ou naquilo que ou eles estão reproduzindo um padrão dos pais, ou se eles estão, por exemplo, com pressa. Porque muitas vezes a gente toma decisão por falta de tempo. Faz assim, faz assado. E quando você vê, passou um ano, passou 2 anos, e você acabou que não ajudando a criança a pensar. Você apenas resolveu o problema por uma questão de pressa. Lembre-se disso, né? Então sempre pense, será que eu estou conhecendo o jeito do meu filho? Estou conhecendo bem ele? Estou entendendo como que ele está pensando sobre as coisas? Será que eu estou percebendo como que o contexto está acontecendo no dia a dia? Será que o contexto que ele está vivendo está ajudando? Ou tem alguns pontos importantes para trabalhar? Por exemplo, a criança está sofrendo um bullying na escola, esse é um contexto negativo, né? Se a criança é muito quieta e os pais não percebem, essa criança vai se fechar. Vocês entendem, assim, entender da criança, do contexto e da situação. Então, sempre se perguntem, eu estou entendendo o contexto, a situação e o meu filho? Então, são perguntas, pessoal, que norteiam a atitude, as decisões de vocês, tá? Então, eu espero, ó, chegamos ao fim aqui da nossa aula, eu espero que esses aprendizados possam ter colaborado para que vocês possam desenvolver uma parentalidade mais consciente. Bom, eu quero saber de vocês que estão participando aqui ao vivo, agora para o finalzinho, qual das estratégias fez mais sentido para você no teu dia a dia, no teu cotidiano, como mãe ou como profissional? Qual, qual insight foi um insight assim valioso, que entre alguns que vocês tiveram, foi um insight que você quer levar aí para o teu dia a dia. Saber que palavra é essa que vem na cabeça de vocês. Muito bom, esperamos um curso intensivo deste tema na Cognos, bacana. E a Mari fazer um congressinho novo para nós em Curitiba, com as mil coisas que ela oferece, todas boas demais. A do encorajamento, Elaine, bacana, né? Faz sentido. A Elaine, você pegou muito, é isso mesmo. Faz sentido esse insight. Muito bem. Vamos passar para ela, então, né? Quem sabe, né? Um curso intensivo. Explica aqui também que temas, né? Você fala desse tema de parentalidade, por exemplo, um congresso de parentalidade, um curso para profissionais, você se refere, porque às vezes a linguagem para pais é uma, mas para profissionais é outra, né? Isso. Então, tá, a gente pode pensar sim nessa possibilidade de criar um curso aí para profissionais. Então, isso que você se refere, Elaine? Eu vou. Ah, muito bom. Que bom que você se sentiu inspirada, então, nessa aula aqui para um curso com esse tema. Vamos guardar, assim, essa mensagem. Me diz, você é mãe? Elaine, me conta se você é mãe.
Por que que eu tô perguntando? Para as mamães que ficaram ao vivo aqui, né? Eu tô liberando um diagnóstico parental, que é um link. Eu até vou pegar esse link e vou colocar já. Vou colocar agora aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Quer ver? Enviar, copiar. O que que eu vou fazer aqui agora, meninas? Para quem ficou até o final, vai ganhar um diagnóstico parental, tá? Esse diagnóstico parental é para mães que vão responder umas perguntinhas ali no formulário e a partir, né, dessas respostas, eu encaminho um PDF. Mas acho válido todos os 7 pontos. Ó, a Melissa coloca aqui, eu perdi o início, mas acho válido todos os 7 pontos. E o encorajamento, principalmente para superdotação, faz diferença. Ah, que bacana, isso mesmo, Melissa. E eu concordo com você. Eu acho que quando eu construí essa aula, eu trouxe realmente aquilo que eu entendo que as mães já usam, já tem essa psicoeducação e tem funcionado muito. Show de bola, fico contente. Então, como eu estava falando ali para vocês, esse link que eu acabo de colocar aqui no chat é um link para mães que participaram, ficaram aqui até o final e que têm interesse, né, em ter um diagnóstico parental. Então, podem entrar nesse formulário, aplicar, colocar as respostas e aí eu encaminho um PDF no WhatsApp de vocês, ou no e-mail que vocês vão preencher ali com o diagnóstico parental, tá bom? A Lídia fez uma imersão colocando em prática o que ela trazia como os princípios. Foi bacana. A Lídia fez uma imersão. Ah, eu acho que eu não entendi sua mensagem. Me explica melhor o que que você quis dizer. Então, mamães, era isso. Quero agradecer mais uma vez pela atenção de vocês. Espero que as pessoas que vão assistir esse curso gravado também sejam bastante beneficiados com os insights aqui, com as trocas que tivemos. E me coloco à disposição, né, no que vocês precisarem. Aqui na Cognos, nós sempre estamos buscando trazer cursos para que vocês possam ter esse acesso e, enfim, aprendam conosco também, tá bom? Eu escrevi outra ali, outra acima ali. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ler aqui, agora eu achei. Eu estou buscando, fiz um único uma vez com a Lídia Weber, foi bacana, mas. Ah, um curso de parentalidade. Sou mãe do Otto, 8 anos, sujeito maravilhoso. Ah, Elaine, você é mamãe, que delícia! Show de bola. Entendi, então você já fez um curso, né? Lídia Weber, eu acho que esse nome eu não estou me recordando, mas que bom que você fez. Mas vamos, trocar informações aí que logo a gente vê um curso sim. Comentei que eu fiz um curso sobre parentalidade com a Lid, que ela fez uma imersão, nós praticávamos as propostas no curso mesmo. Perfeito, né? Então, o curso intensivo com prática, né? Eu acho que ele também é muito, é até melhor, inclusive, né? Que aí vai praticando, vai sentindo, vai vivendo a experiência ali, tanto você como mãe, mas como profissional. Show de bola. Eduque com carinho, o nome do livro dela. Ai, ó, bom saber, bom saber. Show de bola. Elaine, que satisfação conhecê-la. Melissa, obrigado pela participação. Mamães, vocês foram ótimas. Obrigado pela colaboração, pela paciência. E satisfação é minha, imagina. Vamos conversando. Meninas, um beijo para vocês. Pessoal, obrigado pela atenção e até mais. Tchau, tchau.